Milhares de motoristas de cargas e de transporte coletivo se envolvem todo ano em acidente nas rodovias paulistas. Por essa razão, o Ministério Público do Trabalho está promovendo um evento aqui na cidade de Bauru para tratar das condições de trabalho dessa categoria. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o Dr. Luiz Henrique Rafael, é procurador do Ministério Público do Trabalho. Doutor, seja bem-vindo ao programa Entrevista. Eu agradeço pelo convite. Doutor, a cidade de Bauru recebe nessa semana o primeiro Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário. Então, os motoristas profissionais, foi amplamente divulgado que estão entre os trabalhadores submetidos a algumas das piores jornadas de trabalho do país. Qual é o cenário trabalhista, desses trabalhadores, desses funcionários envolvidos com o transporte de cargas e de passageiros? Esse seminário ele tem por objetivo destacar para a sociedade os efeitos da Lei 12.619 de 2012, conhecida como a Lei dos Motoristas. Essa lei foi uma conquista para essa categoria, a categoria dos motoristas de transporte, de carga, de passageiro, que até então eles conviviam com uma lacuna jurídica. Porque o trabalhador normal, aquele trabalhador que está inserido num processo produtivo dentro de uma empresa, ele já tem toda a regulamentação prevista na CLT, principalmente no que se refere à jornada, intervalos, folgas. O motorista não. Apesar de a CLT incidir também para os motoristas, existe um vácuo jurídico em relação à jornada de trabalho, ao trabalho externo. O Brasil é um país continental, as jornadas, as extensões das viagens são muito grandes. Então, o enfoque dessa discussão é dar ênfase às novas disposições dessa lei, o que foi modificado, quais as conquistas para os trabalhadores e demonstrar o porquê dessa lei e a sua importância para preservar a vida do trabalhador desse setor e também do usuário das estradas brasileiras. Para quem é voltado esse evento, doutor? Esse evento é voltado para a sociedade em geral. Ele é composto por juízes do trabalho, desembargadores do trabalho, participarão, procuradores do trabalho, médicos do trabalho, pesquisadores dessa área estatística, sindicalistas, tanto do lado patronal quanto do lado do trabalhador, e para o estudante em geral de direito, para os advogados, todos que militam na justiça do trabalho e nesse setor da atividade econômica de transporte. Agora, esses motoristas submetidos a essas cargas de trabalho excessivas, muitas vezes, assim como acontece em outros segmentos, o fazem por medo de tirar uma licença médica, trabalham muitas vezes doentes, à base de drogas, os chamados rebites. No caso, essa jornada excessiva, ela também contribui para essa grande quantidade de acidentes nas estradas. Sim. A Polícia Rodoviária Federal e as polícias rodoviárias estaduais, elas têm estatísticas de que o número de acidentes provocados nas rodovias brasileiras, em sua grande maioria, são por motoristas de transporte de cargas ou de passageiros. E esses acidentes, geralmente, estão diretamente relacionados à extensa jornada de trabalho que o motorista é submetido. Na maioria dos casos envolvendo acidente com motorista de transporte, ele dorme ao volante. O dorme ao volante é uma expressão popular, mas isso é consequência de uma jornada extremamente grande, extenuante, e para que ele consiga suportar essa jornada, muitas vezes, na maioria dos casos, o motorista faz uso de drogas, de substâncias entorpecentes, conhecido como o popular rebite. E também, ultimamente, alguns flagrantes feitos em operações em blitz da Polícia Rodoviária Federal, constatou-se o uso de drogas e até o uso de crack, cocaína, para que o trabalhador para ele se manter acordado para suportar essa pressão, essa extensa jornada. Doutor, um dos assuntos discutidos então nesse evento é a divulgação da Lei do Motorista, que é de 2012, e que agora estão sendo propostas algumas alterações justamente nessa questão da jornada de trabalho. Então, ampliar uma jornada de 8 horas para algo em torno de até 12 horas. É isso? Na verdade, a gente mantém o foco na divulgação, na discussão sobre os aspectos novos, sobre os avanços da Lei 12.619 de 2012, que é a Lei dos Motoristas. Essa lei trouxe para o mundo jurídico conquistas para a categoria dos trabalhadores de transporte que eles não tinham. É uma regulamentação sobre jornada de trabalho, sobre descanso, sobre intervalos, sobre horário de refeição, sobre segurança dessa atividade. Agora, existe sim um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, está sendo discutido nas comissões ainda, que na verdade ele acaba com grande parte das conquistas, que é justamente relacionado ao número de horas trabalhadas. A Lei 12.619, ela equiparou o trabalhador do transporte ao trabalhador normal, urbano.
Ou seja, ele trabalha 8 horas e a sua jornada pode ter uma prorrogação de 2 horas. Esse novo projeto de lei estende essa prorrogação para até 12 horas. Ou seja, é um retrocesso. Nós esperamos que esse projeto de lei não chegue ao final. Porque senão ele vai significar um grande retrocesso a uma lei que foi discutida amplamente com a sociedade, com a categoria, com os patrões durante mais de 6 anos. Seria uma resistência dos empregadores? Infelizmente, sim. Por que o trabalhador do transporte não pode ter um intervalo para refeição ou descanso? Por que ele não pode trabalhar até no máximo 10 horas, salvo condições excepcionais, força maior, que também é prevista na CLT para todo mundo? Por que ele tem que trabalhar mais do que 10 horas? Só para aumentar o risco de acidentes, o risco de morte do trabalhador, o risco de um acidente grave, com uma carga perigosa que possa causar um acidente com o usuário das pistas das estradas? Ou seja, é um retrocesso. Se nós partimos para essa análise de conquista de uma categoria, será um grande retrocesso. Nós esperamos que não. Nós que militamos nessa área, esperamos que não. Agora falar de alguns números, doutor. No estado de São Paulo, considerando os acidentes fatais aí divulgados, né, a categoria profissional que lidera a lista de mortes é a de motoristas de caminhão. Baseado nesses números, nessas estatísticas, a falta de cumprimento da legislação já poderia criar uma jurisprudência ou cada caso seria analisado de forma isolada? As estatísticas que nós temos tido acesso da Polícia Rodoviária Federal e Estadual demonstram realmente que existe um grande número de acidentes de trabalho nesse setor. Ele era o segundo colocado, vamos dizer assim. O setor de construção civil, que é o setor que mais emprega, um dos setores que mais emprega e que tem o maior fator de risco também, era o grande vilão, por exemplo, dos números sobre acidente de trabalho e esses acidentes fatais. Infelizmente, o setor de transporte de motoristas é hoje um setor que apresenta um número muito grande de acidentes de trabalho. E justamente por causa do excesso de jornada. Como eu disse, o trabalhador do setor de transporte de cargas e passageiros, como o Brasil é um país continental, ele trabalha indefinidamente. Às vezes 18 horas, 20 horas. Né? Não chega a ser assim, não seria uma jurisprudência. É um fato comprovado que a categoria sofre pela jornada exaustiva, pela jornada extenuante. E esses acidentes são provocados por essa jornada de trabalho. Então isso é uma estatística concreta, não é jurisprudência. Partindo dessa premissa, nós temos certeza que a aplicação correta dessa lei, a fiscalização pelos órgãos competentes, vai apresentar diminuição nesses números. Né? Se houver uma fiscalização rigorosa pelo cumprimento dessa lei, pelas polícias rodoviárias federal, estadual, rodoviária dos estados, pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho, com certeza esses números são diminuídos e muitas vidas serão preservadas. Agora, todos esses assuntos vão ser discutidos aqui em Bauru, nesse evento que acontece nessa semana, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, que é o primeiro Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário. A gente vai falar sobre outros assuntos, mas eu queria que o senhor convidasse as pessoas envolvidas, né, com todas essas situações para que comparecessem às discussões. Esse é um evento, ele está sendo promovido pelo Ministério Público do Trabalho, da 15ª Região, pelo Tribunal Regional do Trabalho também, da 15ª Região e a sua Escola da Magistratura, pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e pelo Sindicato dos Trabalhadores. Então, todos os envolvidos estarão presentes nesse seminário jurídico. Eu convido toda a população, estudantes, trabalhadores em geral, sindicalistas, que participem desse seminário. Ele vai ser muito, muito interessante. Pessoas que estão ligadas diretamente à fiscalização dessa lei, que julgarão os processos relacionados ao cumprimento dessa lei, estarão presentes. Também médicos do trabalho, estudantes, pesquisadores dessa área estarão presentes. Então tenho certeza que vai ser um debate muito, muito, muito eficiente, muito profícuo para toda a sociedade. Agora, doutor, aproveitando sua presença, é até muito interessante aqui na TV Câmara, nós gravamos essa entrevista neste dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, né, que, em tese, teria encerrado com a escravidão aqui no Brasil, né, há exatamente, ou apenas 126 anos. E a gente tem notícias com frequência de, principalmente em fazendas, sítios, né, situações em que funcionários ou trabalhadores são mantidos em situações análogas à da escravidão. Aqui na região de Bauru, o Ministério Público do Trabalho tem registro de flagrantes de trabalho escravo, recentemente? Houve uma mudança conceitual da definição de trabalho escravo, do crime de trabalho escravo. Em 2004, o tipo penal que caracterizava o trabalho escravo ele foi alterado. Até porque não dá para se comparar a escravidão que foi abolida pela Lei Áurea com a escravidão que nós temos hoje no mundo capitalista moderno.
Infelizmente, nós temos casos aqui na nossa região de trabalho escravo contemporâneo. O que é isso? São situações em que o trabalhador ele não precisa estar acorrentado ou levando chicotada. Mas, dentro da modernidade do sistema capitalista, são situações que caracterizam a situação análoga de escravidão. Então, hoje, o conceito de trabalho escravo mudou e o trabalhador que fica, por exemplo, sem equipamentos de segurança, trabalha em condições de risco, mas não tem segurança, ele está sujeito a morrer, a sofrer acidente de trabalho. Isso não é admissível. O trabalhador que não recebe salário, ele não tem acesso ao salário. Ou seja, o seu salário é descontado antes a moradia, a comida, às vezes o transporte. O trabalhador que é submetido a condições degradantes de trabalho, que é jornadas exaustivas, sem equipamento de segurança, alojamentos degradantes, ou seja, um conjunto de fatores que caracterizam hoje o trabalho escravo contemporâneo. Na nossa região, nos últimos 5 anos, houve vários flagrantes de trabalho escravo contemporâneo. Como você disse, ele tem uma incidência maior no meio rural, porque é no trabalho rural que o trabalhador ele é menos esclarecido. É uma mão de obra mais rude, com menos escolaridade. E principalmente nas culturas daqui do estado de São Paulo, culturas do café, da laranja e da cana-de-açúcar, não é o trabalhador paulista que colhe a laranja ou o café ou corta a cana. Geralmente são trabalhadores migrantes, que vêm de regiões do norte, do nordeste ou do norte de Minas Gerais, trabalhar no estado de São Paulo. E esse trabalhador ele não tem um vínculo nenhum com a nossa região. Ele não procura o sindicato, ele não se filia ao sindicato. Ele quer trabalhar, receber o seu dinheiro e ir embora. Então, infelizmente, ele aceita essas condições degradantes de trabalho. Nós constatamos em várias ocasiões trabalhadores vindos do Maranhão, do Piauí, morando no chão, sem cama, num alojamento precário. Esses trabalhadores já vêm devendo o transporte e a comida lá do seu local de origem, e chegam aqui já, ou então, eles já não têm acesso ao seu salário corretamente, eles aceitam um ganho menor, eles não, como eu disse, eles não se filiam ao sindicato. Então, na área rural, nós flagramos vários casos de trabalho escravo contemporâneo aqui na nossa região. A região de Bauru, ela tem uma multiplicidade de culturas, né? Ela tem a cultura do café, a grande região de Bauru, né? A cultura de laranja, colheita de cana-de-açúcar. E também, Lidiane, houve ocorrências de trabalho análogo de escravo na construção civil. A construção civil em Bauru, ela é um ramo muito forte. Existem dezenas de alojamentos de trabalhadores de outros estados trabalhando em obras aqui da região. E houve a constatação em 2012 de situação análoga de escravo, que foi prontamente reprimida, a empresa resolveu tudo, mas existem sim. Infelizmente, nós estamos comemorando hoje, né, a abolição da escravatura, mas o país ainda apresenta situações de trabalho escravo. E essas pessoas, esses trabalhadores são ameaçados, são reprimidos. Muitas vezes, eu andei lendo algumas notícias, né? Eles são, inclusive, fiscalizados, vistoriados o tempo todo por funcionários armados. Isso é comum, doutor? Na nossa região, muito pouco. Na nossa região, o que nós constatamos foi assim, trabalhadores premidos pela pressão econômica, eles já vêm devendo a viagem, devendo a comida. Quando se instalam no alojamento, eles já estão devendo aluguel. Então, a caracterização do trabalho escravo é mais por uma coação econômica. Ele aceita essas condições rudimentares, degradantes de trabalho, porque ele não tem defesa, ele não tem a quem procurar. É um fator migratório, ele tem direito de vir trabalhar e ele acaba aceitando. Em alguns estados do Brasil, como no Pará, sul do Pará, Tocantins, há casos recentíssimos, agora desse ano inclusive, de flagrantes de trabalho escravo, com o trabalhador sendo praticamente aprisionado numa determinada fazenda, sem comunicação, com capangas armados, impedindo que ele vá para a cidade. Esses casos, o Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que é um grupo formado por fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e policiais federais, ele constata ainda em algumas fazendas bem no interior da Amazônia, do Nordeste ou do Centro-Oeste, essa situação de escravidão bem violenta, vamos dizer assim. Como é feito o resgate desses trabalhadores? A legislação prevê que, se houver constatação do trabalhador em condição de escravidão ou análoga de escravo, existe um tratamento especial. Existe o resgate, que a gente chama, é uma operação administrativa, investigatória, onde o trabalhador ele tem direito à emissão de uma carteira de trabalho especial, de trabalhador resgatado. Ele tem acesso aos benefícios do seguro-desemprego, do transporte ao local de origem, da alimentação. É feito todo um procedimento administrativo pelo Ministério do Trabalho, pelos fiscais do trabalho.
Agora, o Ministério Público, quando ele constata uma situação dessas, ele também tem promovido ações na Justiça pedindo indenizações a favor dos trabalhadores, indenizações pelos danos causados ao trabalhador, pelo fato de ter sido escravizado ou exposto a uma situação larga de escravidão. Isso já é um posicionamento jurídico do Ministério Público. Ele postula essas indenizações perante a Justiça do Trabalho e a ocorrência de condenações é muito grande. Indenização por danos morais pela exposição, pela condição de trabalho escravo. É uma forma de reprimir. É uma forma, não só a fiscalização reprime, multando as empresas que praticam trabalho escravo, mas também a condenação em dinheiro, para reparar uma parte do dano que esse trabalhador sofreu. Além, é claro, da representação criminal. O Ministério Público, constatando a situação de trabalho escravo, ele representa para o Ministério Público Federal, que é o órgão incumbido de promover ação penal para condenar o escravagista. Agora, existe uma situação, uma relação que chama lista suja, né, das empresas que contratam ou supostamente contratariam um trabalho escravo. Tem uma notícia nova, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil entrou com uma ADIM no STF questionando essa lista, né, mantida pelo Ministério do Trabalho. Seria um retrocesso isso. O Ministério do Trabalho criou essa lista por uma medida administrativa. A empresa que é flagrada pela fiscalização, ela tem restrições, né? Utilizando o trabalho escravo, ela tem restrições econômicas e cadastrais. Ela fica impedida de obter financiamentos públicos e bancos públicos, participar de licitações, vender para órgãos públicos. Então, é uma restrição justamente pela gravidade da prática do trabalho escravo. Nós não podemos admitir, num país que pretende, né, ingressar num rol numa elite econômica, de um país que quer ser encarado como um país moderno e desenvolvido, seres humanos escravizando seres humanos. Então é normal que o Estado brasileiro imponha esse enquadramento nessa lista suja. O fato da CONTAG, da Confederação Nacional da Agricultura, ter adotado uma medida judicial contra é efeito da democracia. Qualquer cidadão, qualquer empresário pode questionar na justiça uma medida governamental. Mas nós entendemos que essa medida é lícita, ela é justa e democrática, justamente para preservar a dignidade do cidadão brasileiro, né? Para proteger o cidadão brasileiro contra essas práticas nefastas de trabalho escravo. Doutor, agora um terceiro e último assunto que eu gostaria de conversar a respeito da proliferação do número de fundações públicas, uma prática já recorrente no estado de São Paulo e que vem influenciando os municípios, inclusive, né? Então a gente tem FAMESP, a gente teve no passado o FUNCRAF, Fundunesp e agora a proposta de criação em breve da Fundação Regional de Saúde, aqui mantida pela Prefeitura de Bauru. Como funciona a questão dos direitos dos trabalhadores contratados por meio de fundações públicas? Se a fundação pública ou a fundação, genericamente, a fundação pode ser pública ou privada. Ou aquela história, né? Fundação pública uma empresa, de direito privado. Um cidadão, ele pode, um cidadão que tem recursos financeiros, ele pode criar uma fundação para fins sociais, fins filantrópicos, e ele vai destinar do seu capital o dinheiro para que essa fundação seja mantida. É uma fundação de direito privado. A fundação que recebe recursos públicos para prestar serviços públicos de interesse da população e de interesse social, ainda que ela leve o nome de fundação privada, mas se os seus recursos têm origem na arrecadação de tributos, origem, por exemplo, do SUS, do INSS, ou do orçamento municipal, estadual ou federal, essa fundação é pública. Em sendo pública, ela se submete às regras pertinentes à administração pública. Que regras são essas? Para a administração pública ou a fundação pública comprar medicamentos, por exemplo, a Fundação de Saúde ou a FAMESP, para ela comprar equipamentos de tecnologia, de exames, ela é obrigada a seguir a lei de licitações. Uma empresa privada não. Ela vai ao mercado, faz pesquisa, compra aquilo que é mais conveniente. Para a administração pública, é importante haver licitação, pelo menos para se tentar proteger o patrimônio público, para que o equipamento com melhor preço ou o medicamento com melhor preço venha ser disponibilizado para a população. Isso é na área comercial. Agora, na área de contratação de servidores, se a fundação ela recebe recursos públicos, legalmente, ela é obrigada a seguir as mesmas regras da administração pública para a contratação do seu pessoal. Seja o pessoal regido pela CLT ou estatutário, para se contratar um empregado ou um trabalhador por uma fundação pública, ele é obrigado a se submeter a um processo seletivo público, a uma prova, um concurso público. Por exemplo, se uma fundação regional de saúde, como se está discutindo em Bauru, né, para gerir a prestação de serviço da saúde pública municipal, ela vai ter que
ter um estatuto, um regimento e regras para contratar servidores, para evitar que esses cargos sejam preenchidos com amigos, com parentes de políticos ou de empresários. Ou seja, para que o cidadão que tem a qualificação necessária para ocupar esse cargo, ele possa democraticamente fazer uma prova e o melhor, o mais competente vai passar, vai ingressar no serviço público. É uma coisa muito simples, que às vezes os políticos encaram com uma grande dificuldade. Não. Né? Se a fundação é criada para gerir a saúde em Bauru, como se está pretendendo, ou a FAMESP, que é uma fundação criada no seio da Unesp, na Faculdade de Medicina da Unesp, mas que hoje ela adquiriu o status de OS, Organização Social, que pode gerir hospitais públicos, ela recebe recurso público e ela realiza o procedimento de contratação de servidores, normalmente por processo seletivo público. Para determinado cargo, ela cria um determinado programa, por exemplo, farmacêutico, enfermeiro, médico. Dependendo da qualificação, há que haver um programa, um conteúdo mínimo para provas e títulos. Estabelecer um critério objetivo de contratação. Eu até me alonguei um pouco, porque esse assunto às vezes parece que é um tabu, mas não é. É muito simples. Não é impossível e não é proibido criar fundações para atuar em determinados segmentos da coletividade. E se esse segmento ele se enquadra como serviço público, a fundação é pública. Não sei se eu me fiz entender. Sim. E se o funcionário ele é contratado, então, por esse processo seletivo, que tem como critérios, né? Os critérios objetivos. Objetivos, né? Como provas e títulos. Os concursos públicos. Exatamente. E o fato de receber também como salário verba pública, dinheiro público, que vem de cofres públicos, isso garante a ele um plano de carreira, isso garante a ele estabilidade? Não, estabilidade, se o regime for da CLT, não. O ingresso dele tem que se dar através do processo seletivo público ou concurso público. É um procedimento, são regras formais que garantem a publicidade, o acesso para todas as pessoas qualificadas poderem concorrer democraticamente. Agora, se o regime da fundação for para o servidor o da CLT, ele vai estar sujeito às regras da CLT. Óbvio que para se demitir um servidor admitido por um processo seletivo, há que se ter um mínimo de um procedimento. Não se pode assim olhar para a cara da pessoa e simplesmente dizer, você está demitido. Há que se apurar se houve alguma falta grave, alguma atitude que comprometa aquele servidor. Agora, se for estatutário o servidor dessa fundação, aí ele se submete às mesmas regras para demissão do servidor. Que processo são de sindicância. Sindicância, processo administrativo com ampla defesa e tudo mais. No caso da Fundação Regional de Saúde, então, fica claro que a contratação ela não pode ser feita mediante indicação, e sim processo seletivo. Com certeza, até porque a gestão dela é pública, os recursos são públicos. Se admitirmos a contratação com plena liberdade, nós vamos estar admitindo o nepotismo, o apadrinhamento, que ninguém quer mais nesse país, né? Tá certo, esses são os esclarecimentos do Dr. Luiz Henrique Rafael, ele é procurador do Ministério Público do Trabalho, esteve conosco aqui no programa Entrevista da TV Câmara, divulgando inclusive a realização aqui na cidade de Bauru do primeiro Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário. Doutor, agradeço imensamente pela presença, pelos esclarecimentos aqui à TV Câmara. Eu que agradeço, é muito prazer estar aqui na TV Câmara, que tem um alcance muito grande para a sociedade, para a população de Bauru, e sempre trata de temas relevantes para a coletividade. Nossos microfones aqui estamos abertos, né, para o Ministério Público do Trabalho, e eu agradeço aqui sua sintonia mais uma vez no programa Entrevista, aqui na TV Câmara, exibido pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Até a próxima.